Mas vamos comentar agora, gente, sobre um caso que aconteceu essa semana, que foi o caso do cantor gospel, o Gessé Aguiar. Ele é ex-cantor gospel, né? O diretor me corrigiu aqui. Mas que ele ficou conhecido no meio gospel, o Gessé Aguiar. O que aconteceu? Ele tornou público a sua sexualidade. Eu não gosto de falar assumiu, porque a pessoa já é assumida pra ela mesma, não tem o que assumir, né? Não tem o que assumir, mas ele tornou público a sua sexualidade. Por quê? Depois de muita perseguição, muita coisa aconteceu, né, na vida dele. E ele gravou até um vídeo falando sobre isso. A gente vai conferir agora um pouquinho desse depoimento dele. Solta aí, produção. Oi pessoal, meu nome é Gessé, eu tenho 21 anos de idade e sou gay. Eu acho que isso pra alguns vai ser um choque, ou pra outros não. Eu descobri com 12 anos, mas eu acho que eu não contei pra ninguém a respeito disso, eu guardei pra mim mesmo. Até porque, como eu disse, o contexto que eu vivia, ele reprimia bastante essa questão. Mas com 14 anos de idade, já não tava dando conta mais de guardar e sufocar isso dentro de mim, sabe? Eu tive que contar pra minha mãe. E quando eu contei pra minha mãe, eu acho que foi um choque. Eu acho não, eu tenho certeza. No começo eu não contei pra muitas pessoas. Logo mais, eu fui crescendo e comecei a descobrir coisas e filosofias que batia mais ou menos com aquilo que eu acreditava e com aquilo que eu tava vivendo. E foi aí que começou realmente uma luta, sabe? Dentro de mim. O contexto que eu tava vivendo, ele me pedia pra eu lutar contra aquilo que tinha dentro de mim. Só que ao mesmo tempo, lá no fundo, eu sentia que não tinha muita coisa errada, sabe? Eu sentia que não era uma coisa normal, sabe, essa sensação. Só que eu precisava lutar justamente pelo ambiente, justamente pelo contexto, justamente pela trajetória que eu tinha, né, caminhado, pela jornada, enfim, pela minha família, pela igreja, enfim. E eu comecei a lutar. E foi aí que eu comecei a viver, eu acho que literalmente o inferno. Porque eu comecei a reprimir algo dentro de mim que não existia nenhum método. Eu falo isso de coração totalmente sincero. Nem um método, nenhum, conseguiu arrancar, sabe, esse lado. E quando eu percebi que eu tava convivendo com algo que não combinava com o ambiente que eu estava e que provavelmente eu teria que viver uma mentira e que provavelmente eu não poderia externalizar isso, foi onde eu comecei a desenvolver depressão e ansiedade. Eu acho que a virada de chave na minha vida a respeito disso, de eu olhar pra mim mesmo e não me sentir mais culpado, de eu olhar pra mim mesmo e não me sentir mais julgado ou autossabotado, foi quando eu tentei o suicídio, mais ou menos ali em 2020. E depois disso, eu parei de frente pro espelho, olhei pra mim mesmo e falei, cara, não tem nada de errado com você. E quando eu aderi a essa autoaceitação, foi quando as coisas começaram a se tornar mais leves pra mim. Não existe cura pra isso, e eu acho que nem precisa de cura pra isso. Eu acho que as pessoas, elas são e elas devem ser quem realmente elas são. E eu tô passando aqui através desse vídeo justamente pra mostrar pra vocês realmente quem eu sou. Não dizendo que eu me escondi ou algo do tipo, não, eu só tava me preparando, eu só tava vivendo aquilo que eu tinha que viver e foi o que me preparou pra eu chegar nesse momento aqui hoje. Tá vendo? O depoimento dele é muito forte e importante. Como eu falei dessa questão de assumir, é igual ele falou no final, ele não precisava assumir nada. Então ele, na verdade, ele se preparou, né, por um tempo, diante de tudo que ele sofreu. Mas a parte mais chata dessa história toda é a perseguição que ele sofreu dentro da própria igreja. É por isso que muitos LGBTs, eles não se sentem inseridos nesse meio de fé. É meio que a fé ela é algo distante. Um LGBT ele não pode ter esse contato com a fé. E dentro das igrejas elas afastam as pessoas, afastam com essa história de querer curar as pessoas. A gente te aceita, mas você precisa ser curado. A gente te ama, mas é sempre esse discurso, mas você precisa ser curado. E eu fico muito triste, por exemplo, quando acontece algo como está acontecendo com a Catilares. Não sei se vocês estão acompanhando. Cada um tem direito de escolher o seu caminho, o que você quer, mas outras pessoas influenciarem isso, que é o que eu acho errado. No caso do Gessé Aguiar, algumas páginas de fofoca que são desnecessárias, como Fuxico Gospel e outras páginas desse meio gospel, perseguiram esse menino por muito tempo. Por muito tempo.
É tanto que em um dos stories dele, quando ele revela tudo isso que aconteceu, ele colocou: parabéns, Fuxico Gospel, vocês conseguiram, podem perseguir o próximo agora. E se vocês entrarem na página, é uma página tóxica. Tóxica. Então é muito triste uma pessoa ter que passar por tudo isso, diante de tudo que a gente já passa na sociedade, né? Com todas as dificuldades que a gente tem na sociedade. E por fim, eu achei que ele foi muito corajoso com tudo que ele falou, tudo que ele vem enfrentando e as outras pessoas que ele está peitando, nomes grandes aí da indústria das igrejas, porque a gente sabe que é uma indústria, a indústria da fé. Então eu apoio o GC Aguiar e espero que ele seja feliz nessa nova caminhada dele e que seja uma caminhada com muita fé. Que tudo que ele pôde aprender nessa temporada que ele passou dentro da igreja possa fortalecer ele ainda mais.